Olá, minha Paraíba, muito boa tarde, terça-feira, dia 19 de abril de 2022, estamos ao vivo, começando mais uma edição do Seu Rede Verdade. Programa de hoje, como o Samuca apontou aí, promete com a entrevista com o deputado estadual Hervásio Bezerra, que está aqui conosco, está prometendo aí algumas revelações para a nossa conversa de hoje. A gente traz também as informações, ontem não teve, mas hoje tem, Napoleão de Castro, lá direto de Brasília, além de outras informações da política aqui na Paraíba, uma informação inclusive da intervenção no PDT aqui do estado, por parte do Diretório Nacional do PDT, que é o partido aí do presidenciável Ciro Gomes, destituiu o Renato Feliciano da presidência do partido aqui na Paraíba. O Renato Feliciano é filho da vice-governadora Lígia Feliciano. Informação que a direção nacional, considerando que o partido foi abandonado pelo deputado federal Damião Feliciano, pela vice-governadora Lígia Feliciano, não montaram chapas competitivas para deputado federal, para deputado estadual. O deputado Damião Feliciano deixou a legenda para ir para outra legenda concorrer à reeleição, além de críticas ao trabalho do partido aqui na Paraíba em favor da candidatura de Ciro Gomes. Tudo isso fez com que eles fossem destituídos do PDT, que tem nova presidência a partir de agora. Deputado Hervásio Bezerra, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde a você, Luiz, boa tarde aos telespectadores, já me coloco à sua inteira disposição. Deputado, vamos começar sobre um assunto aqui. Olha só, a Organização Mundial da Saúde, a ciência, os cientistas do mundo estão descobrindo a cura definitiva para a Covid e o governador João Azevedo ainda não fechou a chapa aí, o nome para o candidato ao Senado da República. O que é que está faltando, deputado? Eu acho que muito pouco, Luiz, porque nós tínhamos disputando essa vaga Efraim Moraes e Aguinaldo. Efraim pegou o boné e foi embora. Então, o nome e a bola da vez é o deputado Aguinaldo. Quero crer que logo quando o retorno do governador, essa chapa possa efetivamente ser anunciada e, consequentemente, nós possamos, quando eu digo nós, o grupo político, os grupos políticos de Aguinaldo e do governador, colocarão o time em campo. Você acha que quando ele voltar de viagem, o governador fecha essa composição? Particularmente, eu tenho essa expectativa. O deputado federal Efraim Filho se auto-intitula o foguete nessa disputa ao Senado, estava aí pleiteando essa vaga na chapa do governador e foi colocar aí, estacionar o foguete em outra base. Você acha que o governador fez certo em deixar o foguete ir embora? Olha, Luiz, aí é preciso você ter bola de cristal, porque a vida é feita de escolhas. E ficou muito claro, e você se recorda, da última vez que aqui estive, eu dei uma incendiada quando você me perguntava, Aguinaldo ou Efraim, que era a dúvida do Estado inteiro, de portais, de jornais, de articuladores políticos. Claro, e aí eu dizia, eu acho que não é tão difícil matar essa charada. Você vai perguntar a Aguinaldo se ele admite votar em Lula. E pergunta a Efraim se ele admite votar em Lula. E a partir dali, Luiz, você há de convir que a coisa tomou um outro vulto, uma outra conjuntura e uma outra história. Porque o governador disse reiteradas vezes que o seu vice-governador e que o seu candidato a senador votarão em Luiz Inácio Lula da Silva. Não fui eu que inventei, eu que criei ou eu que disse. Quem disse isso, de alto e bom tom e bom som, foi o governador João Azevedo. Deputado, você falou aí, mencionou a viagem do governador João Azevedo. Nesse momento, inclusive dentro do processo de definições políticas, além das questões administrativas do Estado, o governador resolveu fazer uma viagem e deixando o cargo, inclusive, para ser assumido aí pelo governador interino, o desembargador Saulo Benevides, do momento, e foi criticado pela oposição. A oposição considerou a viagem e fez declarações dizendo, olha, enquanto a Paraíba aí está com dificuldades de água, de segurança, o governador está na Europa, enfim, se divertindo. Pegou mal essa viagem do governador, deputado? Olha, pegou mal para a oposição pelos comentários infelizes. Uma oposição que você se recorde, está aí, não só é acessar do Dr. Google e ver quais eram as minhas declarações em 2017 e 2018. Eu dizia da tribuna da Assembleia e aqui nesse programa inúmeras vezes de que João Azevedo tinha oposição que pedia a Deus. O resultado foram as urnas, o resultado das urnas, ganhando o primeiro turno, uma vitória avassaladora.
Agora, a oposição incorre no mesmo erro. E não era preciso ser profeta, quando eu cheguei a falar sobre isso, você é testemunha, que Romero Rodrigues não seria candidato, porque Romero não empolgava aos líderes do seu partido. Nós sabemos muito bem disso. Paquerou, namorou ali com o governo, mas decidiu permanecer com o grupo Cunha Lima. Então, mas não era difícil prever isso, que ele não tinha o apoio da maioria do seu agrupamento político. Como agora, a oposição incorre no mesmo erro, ou nos mesmos erros. É um discurso banal, sem qualquer consistência, porque não tem consistência em você se lançar candidato para dizer que é candidato sentado nessa cadeira aqui, que eu assisti, como assisto quando posso todos os dias, ou então as reprises, lógico, até pelas redes sociais, dizer que quer ser candidato a governador, porque vai acabar com a granja, porque renunciou ao auxílio mudança, renunciou ao auxílio moradia. Esse é o deputado federal Pedro Cunha Lima, que faz esse discurso. Você foi testemunha, a sociedade testemunha, então isso é muito pobre, é muito pouco. Ele está dizendo que você vai tirar dinheiro da Assembleia porque tem muito privilégio para vocês, deputado. Tem muito privilégio, Não, deputado? Isso é outra bobagem. Por quê? Do candidato. Outra bobagem imensa. Bobagem imensa. Primeiro, quem votou a Constituição Federal foi eu, foi Luiz Torres? Não. A Constituição Federal, ela disciplina de que os poderes são harmônicos entre si, mas são autônomos. Ora, eu pergunto a você, Luiz Torres, e pergunto ao pré-candidato Pedro Cunha Lima. Quem é que vota o orçamento? É o executivo ou é o legislativo? Então, os percentuais de duodécimo, quem vota é o legislativo. Quanto a mim, não tem problema. Paga a minha assessoria, tem que pagar mesmo, tem que pagar os servidores da Assembleia, inclusive prevendo os reajustes efetivos da nossa casa, e quanto a mim, pode tirar o resto. Estou falando particularmente, eu não falo por mim. Agora, é muita ousadia de qualquer governador dizer que vai diminuir, não do duodécimo da Assembleia, porque o discurso ou o debate não pode ser esse. Enfim, outros governadores já tentaram, ou disseram que o diminuir do duodécimo, dos poderes, de todos os poderes. Conseguiu? Veja se conseguiu. Então, a bobagem é tão grande que eu não diria uma asneira como essa perante as câmeras de televisão. Porque eu pergunto, vou repetir a pergunta, e que seja feita ao pré-candidato Pedro Cunha Lima. Quem vota a lei orçamentária? É o executivo ou é o legislativo? Legislativo. Então, essa prerrogativa é do legislativo, que não foi eu que criei a Constituição Federal, nem a Constituição Estadual. Isso é uma total inversão de valores e é uma demonstração de falta de amadurecimento, de preparo para ocupar um cargo de tanta relevância. Você falava agora há pouco sobre pandemia. Se há de convir, e nós temos que destacar aqui a coragem do governador João Azevedo, num momento extremamente difícil da pandemia, no auge da pandemia, no ano pré-eleitoral, ele ter tomado as decisões que tomou e que teria reflexo no seu desempenho pessoal e político, mas ele tomou. Porque, acima de tudo, tem que estar a responsabilidade do governante e a coragem de decidir. E, graças a Deus, decidiu bem. A Paraíba nunca chegou a patamares críticos como Rio Grande do Norte, como Pernambuco, não falo nem no Amazonas, no país inteiro, dada a coragem do governador João Azevedo e a capacidade de aglutinação e de sensibilização aos 223 municípios, aos prefeitos, que vacina boa, vacina no braço. Esse sempre foi o discurso, a prática e a ação do governador João Azevedo. Então, você, para governar, e governar um estado pobre como é a Paraíba, você tem que dar demonstrações de quê? De experiência. Não é, ninguém nasce sabendo, Luiz Torres. A vida é um aprendizado a cada dia. Nós não podemos entrar em aventuras. E pelo discurso você tira o conceito e a consistência de cada candidatura. Agora, deputado, você acha que o governador João Azevedo, essa é uma disputa para segundo turno, na eventual presença do governador no segundo turno, ele vai disputar com quem? Na sua leitura, quando você olha o mapa dessa disputa, você acha que quem vai estar disputando, quem vai polarizar essa disputa com o governador? Eu sou muito prático e como, eu não falo nem como entrevistado, mas como... Sem hesitação. Como telespectador, e não falo aqui como agente político, mas eu tenho uma expectativa que, se eles conseguirem se aguentar até lá, por exemplo, na eleição passada em 2018, eu lhe confesso aqui, eu nunca tive a expectativa, lhe confesso isso, que João ganhasse no primeiro turno. Lógico que todos nós trabalhando para liquidar a fatura no primeiro turno. Mas a preço de hoje, pelo que eu escuto, pelo que eu vejo,
até da forma estrutural e pelas nossas caminhadas e peregrinações, tanto aqui na capital como pelo interior do estado, nós vamos ver que, e eu digo, eu não tenho papas na língua, é a minha expectativa. Se eles conseguirem aí se sustentarem, porque eu dizia que eles só formariam uma chapa se houvesse um racha, como efetivamente houve. E agora eles têm que alinhar, melhorar o discurso, mostrar o que é que eles têm para a Paraíba, para poder levar uma eleição para o segundo turno. Como eu não gosto de deixar nenhuma pergunta sem resposta, pela estrutura, por Campina Grande, não por todos os prefeitos, porque essa eleição é uma eleição totalmente diferenciada. Não vai haver cópia ou projeções ou réplicas do Palanque de Cabedelo. Mas nós vamos ter alguns palanques de Cabedelo com toda certeza em outros municípios. Ninguém ignore isso. Então, para lhe responder objetivamente em respeito ao seu telespectador, é minha opinião, óbvio, né? De que quem tem mais chance, ao meu ver, no cenário de hoje, seria, num segundo turno, eventual segundo turno, o candidato Pedro Cunha Lima. Você aposta nessa Não, eu não aposto, não. João versus Pedro. Não é que eu venha torcer, nós vamos lutar, trabalhar para ganhar no primeiro turno. Essa aqui é a tese. Porque a incompetência, Luiz, ela é gritante, ela é vital, essa incompetência. Você perguntou aqui, eu assisti, ele dizendo que renunciou ao auxílio moradia e tal. Aí pergunto se ele vai renunciar ao auxílio de campanha. O fundo partidário. O fundo partidário. Ele votou contra esse aumento? Não, ele disse que votou contra. Alguns colegas dele, deputados, dizem que ele votou a favor. E podem provar. Eu acho que é uma grande pergunta para que você faça a um dos deputados federais da nossa bancada. Alguns têm que ter a coragem do que me disseram de forma reservada. Não, ele se portou num primeiro instante, mas quando foi na votação mesmo, eu não sei se na lei orçamentária ou na LDO, ele votou favorável sim, e há como se provar isso. Então, se ele prega, acima de tudo, o discreto da classe política, porque, Luiz, hoje a classe política está muito desgastada, muito aviltada pelas posições, pelas incoerências que eu tenho que assumir. Então, não precisa mais o cara querer usar como bandeira de campanha a desqualificação de colegas de parlamento, posso assim dizer. Deputado, você falou em uma eleição diferente, essa eleição está diferente. Tem um outro fator que está transformando a mais diferente ainda, que é essa salada que a gente está vendo de forças políticas votando num candidato ao governo, outra num candidato ao Senado, daqui a pouco vão votar em outro candidato a vice-governador também. Objetivamente, como é que você avalia a posição dos republicanos, do partido, Hugo Mota, Adriano Galdino, seu presidente lá na Assembleia, de que votam no governador João, mas votam, pelo menos até então, em Efraim Filho. Tá certo isso? Tá tudo tranquilo, tudo ok? Claro. Daqui a pouco você responde. Vamos deixar nosso telespectador aí com essa expectativa. Um minutinho, vamos para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho conversando com Hervásio Bezerra. Amor de mãe é um verdadeiro presente. E na hora de retribuir, que tal aproveitar as ofertas da Brasil Atacado? Bomboniere de vidro, R$ 5,99. Caixa com 6 taças, R$ 59,99. Caneca Porto Brasil, a partir de R$ 7,99. Porta-retrato, a partir de R$ 6,99. E só aqui você tem até 20% de desconto no atacado e divide em 10 vezes no cartão. Brasil Atacado, um amor de presente com ofertas imperdíveis. Precisou de betoneira? Não compre! Alugue! Precisou de andaime? Alugue! Furadeira? Alugue! Máquina de limpar sofá? Alugue! Na Casa do Construtor, você encontra tudo o que precisa em máquinas e equipamentos para construção, pintura, limpeza e jardinagem. Solicite orçamento sem compromisso. Casa do Construtor, todo tipo de equipamento para sua obra ou reforma. Venha aproveitar a quinzena do Plástico Casa Tudo. Banqueta Niterói Tramontina de 16,90 por 11,90. Lixeira com pedal 11 litros de 14,90 por 9,90. E tudo em até 10 vezes sem juros. Casa Tudo, a loja que vende mais barato o ano todo.
Ok, agora sim, estamos de volta ao vivo aqui com o Rede Verdade, conversando hoje com o deputado estadual Evásio Bezerra. Está falando aqui sobre relações políticas, parcerias e, enfim, e divergências. E o Washington Luiz acompanhou aí uma entrevista com o senador, com o prefeito Cícero Lucena, falando, reforçando a parceria com o governador João Azevedo e, naturalmente, projetando que ela continue em 2022 nas eleições. Vamos acompanhar. Praticamente 2 anos atrás, na minha eleição de prefeito de João Pessoa, eu dizia, e João também afirmava, de que seria importante essa parceria entre o governo do estado e a prefeitura de João Pessoa. Desenvolvemos juntos vários projetos, estamos avançando cada vez mais nesses projetos. E aí nós estamos apenas nesse ano com a intenção de repetir essa importância de ter um governo do estado parceiro da prefeitura de João Pessoa para que a gente possa pensar grande, fazer o bem à cidade de João Pessoa, estruturar e preparar João Pessoa não mais para 1 milhão de habitantes, mas até para 2 milhões de habitantes, pensando 20 anos na frente. Então é essa a nossa responsabilidade e tem se consolidado essa parceria cada vez mais. Eu acho que com isso não ganha Cícero, não ganha João, quem ganha é a cidade. Tá aí, o prefeito reafirmando essa parceria com o governador. Agora, vão todos aceitar o fato de que alguns partidos da base não estão com a parceria completa, vão votar em candidatos ao Senado de outra chapa? Como é o caso do Republicanos? A sua pergunta foi se estava tudo ok. Eu lhe respondo que não tem nada ok. Eu não tenho porquê nem para que fazer qualquer restrição, qualquer censura aos republicanos. Até porque todo partido pensa grande, pensa em crescer. Eles foram extremamente competentes na formação de grandes quadros, de atração de grandes quadros da política paraibana. Agora, é lógico que na hora certa, na hora precisa, o governador já vem fazendo isso, conversando com o deputado Aguinaldo, conversando com o presidente Hugo Mota, do Republicanos, conversando com o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, e aí, na hora correta, nós poderemos ter novidades com relação a esse entendimento. Porque você há de convir que o Republicanos ele não fecha a porta totalmente. Eles têm dito que tem um compromisso com Efraim, mas nós estamos muito distantes ainda da convenção. E você está óbvio... dizendo aqui, por traduzir, deputado, Pois não. Você está prevendo aqui, você faz várias previsões, muitas delas são acertadas nas entrevistas aqui, você está prevendo que o Republicanos vai deixar Efraim Filho? Não é assim. Eu quero e trabalho, nós trabalhamos para que... Você pergunta se está tudo ok, eu digo que não está ok. Você não mas concorda pode ficar, com essa tese? Pode ficar ok, havendo um entendimento maior de Aguinaldo, de Hugo, de Adriano e, consequentemente, o fortalecimento da chapa ao governo do Estado. Porque, Luiz, eu não consigo compreender uma tese. É de que nós sabemos da importância que tem o Senado da República, mas muitos perdem de vista a vice-governadoria do Estado. Fatalmente, João será candidato ao Senado e quero crer que ele não vai incorrer no erro que incorreu o ex-governador Ricardo Coutinho de não disputar o Senado, como todos sabem, que seriam, não ao meu ver, mas ao ver da classe política, seriam favas contadas. Então, isso me leva a crer de que João será, sim, candidato ao Senado da República após 4 anos. E um outro ponto importante que eu não vi assim, grandes articulistas falarem a esse respeito, é que o projeto do sucessor de João é um projeto de 4 anos, dando vez e criando expectativa para essa moçada que surge aí na política paraibana. É diferente de candidatos que têm projeto para 8 anos. O nosso projeto é projeto apenas de 4 para o sucessor de João. Essa que é a grande tese e que vem passando, não sei se estrategicamente, desapercebida por alguns, para que na hora da onça beber água, saibam também usar esse trunfo e esse modo. Quer dizer, aquela história, a bola boa está lá, a bola 7. Aí está todo mundo fingindo que não vê. Todo mundo fingindo que não vê. Lutando e brigando aqui pelo Senado e os olhares voltados, pelo menos nos bastidores, para vice-governador. Pela vaga de vice-governador. É o que eu acredito. E o presidente Adriano Galdino é o nome que vocês defendem? Não, aí quem tem que defender não sou eu, são republicanos. Todos sabem, apesar dos pesares, apesar das diferenças
políticas pontuais, e coisa que eu nunca tive com a Adriana, a não ser aquele incidente ou acidente da Assembleia, totalmente superado, mas eu não posso esconder que é um grande nome, mas podem surgir outros nomes também para compor com o governador João Azevedo. Aí, convidado o deputado Evásio para acompanhar junto comigo é Napoleão de Castro, lá de Brasília. Ele não apareceu ontem, mas aparece hoje aqui no Rede Verdade. Napoleão, muito boa tarde, querido. Olá, Luiz. Meu abraço, cumprimentar a você e ao nosso telespectador nesta tarde para levar as informações aqui de Brasília, Congresso Nacional, com a equipe arapuana, marca da exclusividade no acompanhamento direto da capital brasileira. E nesta terça-feira de notícias, nossa reportagem acompanhando as ações em nível de Congresso Nacional, as definições das comissões permanentes da Câmara Federal. Seriam definidas hoje, a partir das indicações que foram feitas na última quinta-feira pelas lideranças partidárias, mas numa estratégia política do presidente Arthur Lira e do presidente Rodrigo Pacheco, eles adiaram para a semana que vem, por conta do Encontro Nacional de Prefeitos que vai acontecer em Brasília de 25 a 28 de abril. Os parlamentares vão aproveitar os dois momentos para instalação das comissões e recepção aos chefes de executivos municipais que vão estar na marcha dos prefeitos comandados pela Confederação Nacional de Municípios. Para esta terça-feira, a principal pauta em nível de Congresso Nacional são algumas modificações nas regras do ProUni, que já passaram pela Câmara e que estão na pauta do Senado da República. E nesta terça-feira de notícia, na nossa reportagem, foi conversar com o coordenador da nossa bancada estadual, deputado Efraim Filho, do União Brasil. A pauta do projeto relativo à enfermagem no país foi aprovada em regime de urgência na Câmara Federal. A expectativa do coordenador da bancada é que essa matéria seja apreciada ainda esta semana pela Câmara Federal. A nossa reportagem, ele justificou a importância dos profissionais envolvidos nessa matéria. Olha, as enfermeiras e enfermeiros de todo o Brasil, técnicos de enfermagem, deram um exemplo, de como valorizar, a vida. Foram pessoas que arriscaram as suas vidas em detrimento da vida de nossas famílias, nossos amigos. E ali muitos enfermeiros e enfermeiras padeceram nessa pandemia e até uma memória desse momento, a valorização que se requer através da votação e da aprovação do piso salarial. Então eles têm o meu apoio, têm meu reconhecimento e terão meu voto a favor do piso salarial da enfermagem. As informações desta terça-feira de notícias de Brasília para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Tá aí, Napoleão. Muito obrigado. Fala em Brasília, deputado. Vocês já digeriram a imagem do senador veneziano Vital do Rego com o ex-presidente Lula? Essa imagem aí, o ex-presidente inclusive fazendo V e o L ao lado da senadora Nilda Gondim. Vocês já digeriram isso? Ou seja, está configurado. O senador teve ontem aqui no Frente a Frente, declarou que essa imagem vale muito mais do que 1000 palavras e já está apontando que ele é candidato de Lula e não se fala mais nisso. E aí? E aí é um ditado popular que diz: quem ri por último ri melhor. Essa é que é a tese. Peraí, eu sempre chegava... Não, claro, eu sempre chegava a dizer de que a eleição para a presidência da República não é uma eleição fácil. Não é. E quem mais tem consciência disso é o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. Quem tem mais consciência. Que é acirrada e disputada. É, acirrada e disputada, e vai acirrar ainda mais com toda certeza. Eu sempre tive isso como convicção. Então ninguém enjeita votos. Não há quem possa enjeitar votos. Enjeitar votos de um dos governadores melhor avaliados no país, rejeitar votos de quem, desde o primeiro instante, diz que quer votar, que quer contribuir. E outra coisa que muita gente perde de vista é que o vice-presidente da República, hoje já consagrado à chapa Lula e Alckmin é filiado ao nosso partido, ao PSB, que é um grande quadro. E aí vai ter que haver uma adequação, um entendimento, porque Lula pode ser tudo, só não é bobo. Essa é que é a grande tese. Ô, deputado, algumas pessoas falaram que enquanto o senador veneziano estava aí costurando essa aliança com o ex-presidente Lula, teve com ele na semana passada, num jantar do MDB, o governador
tirou férias aí para poder fazer essa viagem aí. Você sentiu falta do ponto de vista desse momento da política, era importante a presença do governador? Luiz, essa frase é muito minha, com respeito a quem a usa também. Mas nesse processo todo não tem nenhum menino, não tem nenhuma criança. E o governo que se preza, o governador que se preza, ele tem que trabalhar com pesquisas. Então, João tem gordura para 10 dias de férias, 12, 15, 30, 60 dias de férias, pela incompetência que eu disse aqui no início do programa da oposição. Porque não é com esse discurso que eles vão chegar a governar o Estado, sem nenhum planejamento, com retórica, com agressão de ordem pessoal, com movimentos pontuais, e vão administrando, governando, conquistando e dando exemplos de capacidade e, acima de tudo, de visão geral de conhecimento desse Estado como ninguém. A oposição está dizendo que João não vai nem para o primeiro turno desse jeito, não vai nem para o segundo turno. Como assim? A oposição dizer... Não, é lógico que nós vamos trabalhar para isso. Agora, eu acho que política, a gente só proclama o resultado depois fechada das urnas. Eu não posso chegar aqui de forma irresponsável, até como alguns petistas mesmo, quando o Lula chegou e disse, olha, vocês têm que calçar a sandália da humildade. Não foi eu nem você que dissemos isso, foi Lula. Porque muitos petistas já se veem, já se imaginam na presidência da República. E nós sabemos que não é assim. Aquela caneta é muito forte, que diga isso a Rede Globo, que vem sentindo o peso daquela caneta e a ação do governo contra aquele sistema de comunicação. Então a eleição, Luiz, tenha certeza, ela não é nem será fácil. Então você não pode, em política, rejeitar votos. E aí custa-me muito crer que o PT e que Lula não queira os votos de um dos governadores mais bem avaliados do país, eu tenho que repetir essa frase. E que tem como seu parceiro de chapa Alckmin, que não vai ficar assistindo de bom grado uma atitude de um distanciamento ou de se negar o reconhecimento de um seu aliado, que é o governador João Azevedo. Essa que é a tese geral. Tá aí, deputado Evásio Bezerra, sempre clareando para a gente aqui os cenários da política na Paraíba. Queria agradecer a sua presença aqui no Rede Verdade. Meu obrigado a você, Luiz, meu obrigado a todos que fazem a TV Arapuã. Além de entrevistado, quando tenho tempo, sou telespectador assíduo desse sistema de comunicação que orgulha e que honra aos paraibanos. Bom demais. E movimenta os debates no frente a frente, né? Vamos lá. Vamos montar aí que os telespectadores estão pedindo mais um. Bom, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.